Amém. Meus irmãos, estamos aí então na série Maturidade Cristã, e já estamos nos finalmente, tem mais, depois dessa, mais duas, e nós falamos sobre pequenas situações que nós podemos melhorar como cristãos maduros, homens e mulheres de Deus, que queremos nos aproximar de Deus e sermos cheios de Deus. Nós precisamos mudar, algumas coisinhas que foram faladas aqui no decorrer dessa série, e eu espero do meu coração que você tenha colocado em prática, ok? A palavra do Senhor. É um processo a nossa vida, a nossa maturidade, mas precisamos chegar lá, O Senhor espera que nós sejamos transformados. E nessa noite eu quero falar sobre maturidade e justiça. Isso faz parte da vida cristã, do homem e da mulher de Deus, ok? A questão da justiça. E o texto, meus irmãos, está em Tito, capítulo 1, versículo 8, ok? Lembrando que essas cartas do apóstolo Paulo, tanto em 1 Timóteo 3 como Tito, ela foi endereçada aos líderes, mas nós entendemos que as características dos líderes, que os líderes precisam ter, nós também como cristãos precisamos ter essas características, ok? Tito capítulo 1, versículo 8 diz: é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio, ok? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado a Deus pela sua palavra. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a entendê-la, a colocar em prática, que possamos, ó Pai, ser não só bons ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito fale a cada um da maneira que só o Senhor sabe falar aos corações. E ajuda-me, Deus, a compartilhar essa palavra, de forma que tudo que eu falar, Deus, que seja do Teu coração, da Tua vontade e debaixo da Sua orientação. Me ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu lembro de uma anedota que dizia que se encontraram as autoridades do Brasil e da Bolívia num congresso. E naquela apresentação, alguém apresentou o ministro da Marinha da Bolívia. E os brasileiros caíram na risada, porque a Bolívia não tem mar. E então, após apresentarem os ministros da Bolívia, foram apresentados também a delegação brasileira e apresentaram aí os ministros da Justiça. E os bolivianos caíram na risada. Nós vivemos em um país em que escândalos e mais escândalos se acumulam e sem nunca termos a alegria de vermos algo objetivamente avaliado, tratado, julgado, condenado. Para os irmãos terem uma ideia, apenas 3% dos crimes no Brasil são apurados e são finalizados, acham ali os ladrões, os assassinos, Quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente nesse texto de Tito, capítulo 1, versículo 8, descrevendo o perfil das pessoas que podem ocupar a liderança, e são um perfil de pessoas maduras, ele diz, olha o seguinte: é preciso, porém, que ele seja justo. Mas o que é ser justo? Qual é o padrão de justiça? Porque o que para mim é justiça, para outro pode ser arbitrariedade, ou então parcialidade, não é verdade? Cada um tem seu senso de justiça. Eu, domingo passado, estava aqui no louvor, daí o Guilherme falou para mim assim: pai, posso lá sentar com a avó? Eu falei: pode ir. E daí a Kim, também vou. Eu falei assim: não, você vai ficar comigo. Daí ela falou: por quê? Eu falei: porque eu quero. Isso não é justo, pai. Daí ela olhou para frente, virou de volta e falou: isso não é justo. Então, cada um de nós temos, de alguma forma, esse senso de justiça. Mas será que estamos falando dessa justiça humana? O apóstolo Paulo está falando dessa justiça humana?
O dicionário diz que justiça é a qualidade de que está em conformidade com o que é direito. É a maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Isso é justiça segundo o dicionário. Eu acredito que o apóstolo Paulo está falando da justiça que vem de Deus, do conceito de justiça segundo as Escrituras. Mas qual é o conceito de justiça nas Escrituras? Precisamos conhecê-la. O que a palavra tem a nos falar sobre isso? E eu queria falar sobre 3 níveis de justiça. Obviamente que há outros, mas eu quero falar dos primeiros 3 níveis de justiça. E o primeiro nível de justiça, eu quero falar sobre a nossa posição diante de Deus. A questão é que todos nós, independente da nossa posição religiosa, ateu, crente ou não, nós desenvolvemos, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, um senso de justiça básico, um senso do que é certo e do que é errado. E é isso que nós vemos quando olhamos para as Escrituras, e o apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte, de fato, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornando-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram as exigências da lei que estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo? Que todo ser humano, inclusive aqueles que não têm nenhum pano de fundo religioso, moral, eles têm essa noção do que é certo e do que é errado, dentro de si. E eles aprovam ou reprovam a si mesmos, por conta dessa noção. O texto diz aqui, dão testemunho e também a consciência, e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. É interessante que ele diz, essas pessoas mostram essas exigências, acusando-se ou defendendo. O simples fato da consciência já tê-los acusado, mostra que a consciência identificou alguma coisa certa ou alguma coisa errada em cada um, nós vemos esse senso de justiça básica exemplificado pelo próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, quando ele diz assim, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles vos façam, pois essa é a lei e os profetas. Isso é um conceito de justiça. Eu não quero ser roubado? Eu não roubo. Eu não quero ser assassinado? Então eu não assassino. Eu não quero ser enganado? Então eu não minto. Não quero ser traído? Então eu não traio. Ou seja, eu percebo esse senso de justiça a partir daquilo que eu identifico do que é bom, que façam ao meu favor ou não. Então todos nós possuímos uma consciência de justiça dentro de nós, mas a nossa justiça, meus irmãos, ela é humana. Essa justiça que nós adquirimos ao longo da vida, ela não nos faz justos diante de Deus. Ela é falha, ela é humana, ela é corrompida. Quem de nós poderia dizer que temos cumprido todas as exigências que Deus exige e Ele não tem motivo nenhum para nos condenar? Quem poderia dizer isso? Quando as Escrituras falam de justiça, nós podemos ficar até um pouco perdidos sobre isso, porque nós vemos que as Escrituras valorizam, por exemplo, um homem justo, mas ao mesmo tempo ela diz que não existe homem justo. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 diz, não há nenhum justo sequer. E ainda completa no versículo 12, não há ninguém que faça o bem. E daí nós vemos em Mateus, versículo 9 e 13, Deus dizendo o seguinte, vão aprender o que significa isto, desejo misericórdia, não sacrifícios, pois não vim chamar justos, mas os pecadores. E aí Jesus então embola mais ainda no meio do campo, dizendo, olha, eu não vim chamar os justos, vim chamar aqueles que são injustos. Então, com esse primeiro nível de justiça, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da sociedade humana, e a Bíblia percebe bem isso, não existe nenhum indivíduo que seja justo no padrão de Deus. Isso seja a questão da lei, da moral, dos nossos pensamentos, dos nossos fazeres, da maneira que a gente age. Se alguém pudesse obedecer a lei toda e na sua intenção, na sua vida, esse indivíduo seria justo, mas não há ninguém que consiga fazer isso. Então, quando falamos da nossa justiça,
dessa justiça humana, estamos falando de uma justiça marcada pela injustiça. Porque mesmo nos achando justos, somos injustos. Porque essa justiça não é a justiça verdadeira. Porque a nossa condição é humana, a nossa condição é caída. E esses versículos expõem que o homem quando ele diz, não há um justo sequer, ou seja, todos somos indignos, não somos dignos de Deus, é isso que nós somos. Nós somos inúteis, porque a Bíblia fala que não há ninguém que faça o bem. Então, o homem mais justo, o homem mais justo ainda, que ele se ache, ele é injusto, quando avaliado apenas pelo seu lado humano. Tanto é que Isaías 64, versículo 4, ele rasga o verbo dizendo, olha, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Ok? E Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai na mesma linha, um pouco mais comedido, dizendo assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer que está em mim, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, quando nós olhamos para esses versículos, podemos ver que o homem é escravo do pecado. Nós somos escravos do pecado, em razão disso estamos fadados a pecar e cair, e a condição de que a carne não habita bem nenhum, meus irmãos, não é apenas experiência do apóstolo Paulo, é também uma experiência nossa, dos seres humanos. Somos pecadores, o pecado habita em nós, habita em mim, habita em você, e maturidade é você entender a nossa posição diante de Deus. Para sermos justos, precisamos entender que a justiça não habita em nós, e entender isso é um princípio de maturidade espiritual. Isso vai fazer com que vai fazer você entender que nós não podemos exigir nada de Deus, a não ser suplicar misericórdia e perdão. Daí você começa vendo aí algumas pessoas colocando Deus na parede, dizendo assim, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Misericórdia, quem somos nós? A nossa justiça é falha, é pecaminosa, nós enxergamos como um espelho, enxergamos a realidade. Nós só podemos pedir, Deus tenha misericórdia de nós. Então, o primeiro nível de justiça é você entender quem você é em Deus, a sua posição. Somos injustos, Deus é justo. O segundo nível de justiça fala sobre uma vida conforme o padrão de Deus. Uma das perguntas mais importantes para o ser humano deveria ser, por que pode um homem ser justo diante de Deus? Essa é uma pergunta. E é nesse ponto que encontramos o maior de todos os obstáculos, imagináveis para a salvação humana. Como que um juiz absolutamente justo, reto, pode, de alguma forma, justificar, e a palavra justificar é declarar justo, um criminoso absolutamente culpado e condenado. Como que pode isso? Como qualquer ser humano pode escapar da condenação do inferno? O próprio Senhor Jesus, o próprio Senhor Deus nos diz em Provérbios 17:15, você pode abrir na sua Bíblia aí, Provérbios 17:15, ele diz o seguinte, quem justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, Deus não aceita isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 20, o seguinte, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos pecadores. O que está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, você está aprovado porque você fez a coisa certa, você seguiu a lei. O apóstolo Paulo está dizendo, não, isso é impossível. Não adianta você ser um seguidor da lei, colocar em prática e se achar justo por isso, como se isso fosse o suficiente. O apóstolo Paulo está dizendo isso, diz, olha, não há possibilidade, ninguém vai ser aprovado diante da lei. Por quê?
Porque a injustiça é inerente ao coração humano, o pecado é inerente ao coração humano. Então a única maneira de você e eu sermos de alguma maneira aprovados por Deus é termos, em termos de justiça, é se Deus fizer algo por nós. Então quando olhamos para Romanos, versículo 21 desse mesmo texto, diz, no versículo 20, no finalzinho diz, olha, justificados pela fé em Jesus, e agora manifestou uma justiça que provém de Deus, mediante, independentemente da lei, da qual testemunham as leis e os profetas. Paulo está dizendo, olha, não adianta você achar que a lei vai te socorrer, você vai ser declarado justo mediante a fé em Cristo. E em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz, olha, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer mais tarde no versículo 9, agora fomos justificados por seu sangue. Então qual é a ideia aqui, meus irmãos, que eu quero trazer? A ideia é que, que os nossos atos pecaminosos, iníquos e injustos foram derramados por Jesus na cruz. E naquela cruz, a justiça de Deus foi administrada sobre ele. A justiça essa que deveria estar sobre nós, o meu castigo, o seu castigo, e os créditos dessa justiça agora estão sobre nós, porque o meu castigo, o meu pecado estava sobre ele. Os nossos pecados foram atribuídos a Cristo, e tudo então foi cobrado na sua conta, no seu crédito. Ele pagou na íntegra, ele realmente fez isso, ele realmente levou o meu pecado, o seu pecado. Eu e você agora somos filhos de Deus, e ele realmente fez com que todos nós fomos declarados justos na cruz. Só que os seus pecados não estão voando por aí. Tem gente que acha que Jesus pagou o pecado e o pecado dela saiu voando por aí. Não, os seus pecados caíram sobre alguém, caíram sobre Jesus Cristo, e ele pagou na íntegra. Essa é a única maneira, queridos irmãos, de sermos achados justos diante de Deus. Quando você crê no Cristo e confia nele, essa justificação vem de Deus. E é nesse instante que Deus olha para você e diz, você está livre dessa culpa, porque o meu filho já pagou o preço por você. E quando cremos em Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus. Isto é, livres da condenação, e podemos chegar então a Deus agora sem culpa, livre de qualquer restrição, não por causa de alguma justiça própria nossa, mas por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então veja só o seguinte, nós começamos falando lá no começo do primeiro nível de justiça, que nós somos pecadores, a nossa justiça ela é uma injustiça porque nós somos pecadores. E estamos falando agora que o próximo passo, que só podemos ser justificados em Cristo. Ele nos justificou, ok? Ele nos considerou justos, porque Jesus morreu e eu criei e desfruto dessa justificação. Agora, uma vez que chegamos a Deus, miseráveis, pecadores, até porque alguns de nós, antes de se convertermos, fomos excelentes mentirosos, excelentes imorais, fomos homens e mulheres ávidos por dinheiro, idólatras, marcados pelo rancor e ódio. Quando nós nos chegamos a Deus, nós somos então purificados, justificados. Tá, mas e daí? Para por aí? Fomos justificados para isso? É daí que entra o segundo nível da justiça, que é viver conforme o padrão de Deus. Nós fomos livres, meus irmãos, porque o objetivo de Deus para você e para mim não é que simplesmente nós sejamos perdoados e agora possamos continuar fazendo os nossos erros e sendo perdoados sempre. De fato, nós fomos perdoados. De fato, nós fomos justificados. Fomos feitos filhos de Deus. Mas agora precisamos entender uma coisa. E um cristão maduro, ele precisa entender que agora, como filhos de Deus, Deus quer nos ver transformados. Por quê? Porque faz parte do caráter de Deus a justiça. Então Deus quer que nós nos parecemos com Ele. Ao longo das Escrituras vemos Deus salvando pessoas, transformando pessoas, homens que eram horríveis e justificando-os e chamando de justos. Quando você olha para Gênesis capítulo 6, versículo 9, nós temos a história de Noé.
Noé vivia numa sociedade tão corrompida de Deus, tanto é que Deus destruiu aquela geração inteira. E vivia nessa sociedade tão corrompida, que Deus estava a ponto de destruí-la, mas o texto diz que Noé era um homem justo. Não significava que Noé, ele não pecava, não significava que ele não falhava, não, como qualquer ser humano falha e peca, que é descendente de Adão, não, ele também tinha a marca do pecado, a injustiça em si, mas um homem que busca Deus, uma mulher que busca Deus, também vai ser aperfeiçoado, e pode, como Noé, receber o carimbo de Deus justo, e é isso que Deus quer para mim e para você. Imagine a pressão desse homem, né? Os moços aí, os jovens, adolescentes, né? Que vivem em um ambiente de pressão no colégio, na faculdade, no trabalho, né? As pessoas estão dizendo o que você tem que fazer, as pessoas estão dizendo que você tem o que você tem que comprar naquele momento, porque esse é o momento que você tem que comprar as coisas. Noé era o único naquela sociedade, naquele momento. Talvez você fale assim, pastor, eu sou o único no meu trabalho que sou cristão. Eu sou o único no meu trabalho que sou crente, no meu colégio que eu sou crente. Você não imagina como eu sofro. Você já imaginou, Noé? Se você é o único que na sua escola, no seu trabalho, ou no lugar que você frequenta que é crente e sofre essa pressão, eu digo, glória a Deus. Você vai ser o único que vai transmitir e testemunhar do Deus vivo a essas pessoas. Noé, ao invés de ceder às pressões, ao invés de ser moldado àquelas pressões, ele foi reconhecido como justo. E a exortação do apóstolo Paulo para mim e para você essa noite, do apóstolo Pedro para mim e para você essa noite, é essa: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Meus irmãos, atitudes falam mais alto do que palavras. O crente tem o dever de viver uma vida digna perante os demais. Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Então, não é porque eu fui salvo, agora eu estou livre para fazer o que eu quero, eu estou garantido mesmo. Não, não é isso. A expectativa de Deus, e isso caracteriza a maturidade, meus irmãos, é que a pessoa possa crescer na sua vida em uma série de coisas erradas que ela fazia, deixe de fazer. Faz parte do processo desse aperfeiçoamento que Deus tem colocado em nossas vidas para nos tornar semelhantes ao seu Filho. As nossas atitudes diante da sociedade devem expressar a graça de Deus, um estilo de vida que seja contrário às antigas práticas pecaminosas e andarmos de acordo com o padrão de Deus, com as Sagradas Escrituras. Ele espera que cada um de nós que fomos alcançados, que sejamos transformados pela sua graça e sua misericórdia, por meio do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é a fonte da nossa salvação, é Ele que nos vivifica. Então, o primeiro nível nós somos, como nós nos vemos diante de Deus? Somos pecadores, Ele é a justiça verdadeira. O segundo nível é andar na presença, segundo o padrão de Deus. Isso é maturidade. O terceiro nível de justiça, ele fala sobre relacionamentos, justiça no relacionamento com outros, porque de uma maneira muito especial, quando essa palavra justo, né, aparecia na Bíblia, ele tinha mais um sentido focado na maneira de como você se relaciona com as pessoas. Você é justo porque você está se relacionando com a pessoa de maneira justa. Ele fala sobre relacionamento. Veja, meus irmãos, nós sabemos que Deus é justo, Ele não é impulsivo, Deus não é imprevisível, Deus não é instável, Ele não é emocionalmente comprometido, de forma que você nunca sabe o que Ele vai pensar ou vai fazer. Não, nós temos aqui as Sagradas Escrituras que revelam o caráter de Deus. E nós vemos em Apocalipse capítulo 16, 7, dizendo: olha, verdadeiros e justos são os teus juízos, e as decisões e as sentenças de Deus. Esse é o traço do caráter de Deus. Justo é um traço que nós
percebemos justiça, né, nas Escrituras, refletindo o relacionamento com outros. O cristão maduro é aquele que trata todos à sua volta com justiça, pois esse é o caráter santo de Deus. É isso que Deus espera de alguém que conhece Jesus. É isso que Deus espera, está sendo formado em nós, os seus filhos, essa justiça, especialmente em relação aos outros. Porque, queridos irmãos, há uma passagem, por exemplo, na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o Senhor Jesus, ele anuncia que vai ser, como vai ser o julgamento, e fala que reconhece e aprova algumas pessoas. Você conhece a passagem, diz assim: olha, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu tive nu e vocês me deram, me vestiram. E eles perguntaram, né, Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando que é que o Senhor teve fome e nós nos demos de comer? Quando isso aconteceu? E aí Jesus disse o seguinte: olha, o que vocês fizerem a algum desses meus menores irmãos, a mim me fizeram. Quando vocês praticam a justiça a outro, vocês praticam essa justiça a Deus. E aquilo foi, aquilo aqui, nesse sentido, foi feito com outras pessoas, e não com Deus. Mas pesou na aprovação de Deus, dizendo: olha, o que vocês fazem para eles, vocês fazem para mim. Nós podemos aplicar isso na nossa vida. O que você faz para a sua esposa, para o seu esposo, você faz para Deus. O que você faz para o seu filho, para a sua filha, você faz para Deus. O que você faz para um irmão da igreja, para uma irmã da igreja, você faz para Deus. A justiça, ela vai ter que se manifestar nos relacionamentos. E ao longo das Escrituras, nós vemos como ela se manifestou, meus irmãos, nos relacionamentos mais triviais. As pessoas, elas querem bater no peito, dizendo que são cristãs e são maduras, mas não conseguem se guardar da justiça do outro, não conseguem, são injustas no falar, no agir, no proceder, até mesmo quando concepções erradas das pessoas. Passando isso para frente. Veja que nós temos um texto aqui, meus irmãos, de Efésios 6, 1 a 2, que fala sobre a questão dos filhos, coisas triviais do dia a dia, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. E fala também, né? Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com herança, com promessa. A maneira como os filhos tratam os seus pais e consideram as ordens dos seus pais, as orientações dos seus pais, ele está dizendo nesse texto aqui que obedecê-los é justiça. Então, a maneira que você honra, respeita, considera, ouve os seus pais, entra no seu crédito de reconhecimento de Deus, que você, de fato, levou uma vida marcada pela justiça. Coisas triviais, de casa, dentro de casa. Nós temos textos que falam sobre patrões, né? Empresários, patrões, supervisores, pessoas que têm cargos de confiança. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Então, antes de falar para o seu funcionário, o seu empregado, o seu prestador de serviço, o seu subordinado, vá buscar os seus direitos, esteja certo de que você não está segurando ou retardando a entrega dos direitos dele. É muito simples da perspectiva da soberba, né? E até maravilhoso, encher a boca e dizer, falar para o funcionário, para alguém, vá buscar os seus direitos, te encontra na corte, na justiça. Você pode até burlar a lei humana, a justiça do país, mas você não escapa das mãos do Supremo Juiz. Porque há um princípio aqui. Maturidade traz a marca de tratar seus funcionários, seus prestadores de serviço, subordinados, seus empregados com justiça. Uma coisa trivial. Isto é a marca de maturidade. Deus quer que todos nós caminhemos, né, para lá, para essa direção. Há uma outra história muito interessante registrada na Bíblia, em Mateus, que é uma coisa trivial também. Fala sobre relacionamento de marido e mulher, de namorado, noivo, né? Mateus capítulo 1 nos diz que José, marido de Maria, fala sobre José, marido de Maria. E eu queria considerar que esse moço estava
namorando, estava noiva, eles não tinham casado, mas tinham um compromisso, que era um namoro meio que noivado, quando ele descobriu que ela estava grávida. E o texto diz lá então: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Vamos imaginar aqui, meus irmãos, justiça nesse relacionamento aqui amoroso, né? Coloque você, homem, né? Você que é homem, nessa condição de quem sabe descobrir que a sua namorada, a sua noiva, está grávida e você sabe que você não é o pai. O que você faria? O texto nos diz que, por ser José, seu marido, um homem justo, não queria expô-la. Percebeu aqui a diferença, meus irmãos? Ele era justo. Na mente dele, conforme ele podia acompanhar os fatos e nos conhecimentos que ele tinha, ele só podia imaginar que Maria tinha sido leviana com ele. O anjo não tinha falado com ele ainda, que tinha sido infiel com ele. Por essa razão, ele estava grávida. Ele tinha muitas razões para fazer um escândalo, não tinha? Chamar a família dela, seguinte, isso aqui não presta, isso aqui não serve para nada, olha só aqui, fiz isso, fiz aquilo. Ele tinha muitas razões, mas ele tinha uma razão para não fazer o escândalo: ele era um homem justo. Infelizmente, hoje as pessoas estão cheias, né? Estão cheias de correr atrás da sua justiça, e quando ela se acha certa, então, ela vai até o fim para conseguir a sua justiça, mesmo que isso signifique abertamente desobedecer a Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que quando nós andamos dentro dos padrões de Deus, quando nós temos para nós o seguinte: olha, eu sei que eu me converti, e a conversão não tem por objetivo de me privilegiar com um monte de coisas, embora privilegie, porque o objetivo da conversão não é me tornar mais rico, mais saudável, nada disso, tudo isso é bobagem. Deus de fato é bondoso, meus irmãos, e cuida dos seus filhos, mas essa não é a questão. O que interessa aqui é que Deus quer transformar a nossa vida, a nossa conduta, uma vida marcada pela justiça divina. E isso vai levar ao reconhecimento e aprovação de Deus. O salmista diz: olha, o Senhor aprova o caminho dos justos, enquanto o caminho do ímpio vai chegar à destruição. O Senhor aprova o caminho do justo. Então, quando alguém está levando a sua vida, pautando os seus relacionamentos pela ética das Escrituras, Deus está dizendo mais ou menos assim: muito bem, é isso aí, está aprovado. Quando nós fazemos isso, nós vamos ver implicações na nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Alguém que está em sintonia com Deus, isso significa andar de acordo com a vontade de Deus, os padrões de Deus, em obediência à palavra de Deus, vai ver as suas orações ganharem dimensões maiores, porque a oração do justo, ela é poderosa. Como diz Pedro, citando o Antigo Testamento, ele diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Imagine Deus, você orando, Deus assim, deixa eu ouvir, quero ouvir o que ele está dizendo. E Deus faz isso por causa da justiça. A definição de justiça, meus irmãos, alcança alguém no seu relacionamento, como a namorada, como o seu pai, a sua mãe, os seus amigos, o seu empregado, o seu subordinado. Justiça não é uma coisa etérea, volátil, longe de nós, né? Ela não é uma coisa longe de nós, uma esfera fora da nossa esfera. Justiça tem a ver com a maneira como você vive com as pessoas, no seu dia a dia, no relacionamento com os seus irmãos da igreja. Isso é justiça. Não dá para nos enganarmos. Será que você foi razoável?
Você foi verdadeiro? Você foi honesto? Você assumiu a sua culpa? Você reconheceu que o outro tem razão? Que é direito do outro? Você de fato está regendo a sua conduta por aquilo que Deus determina? Isto é justiça. E foi o Senhor Jesus quem disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, sabemos que trazemos a marca da injustiça em nós. Ela nos é inerente, Deus. Somos gratos porque Jesus morreu por nós e pagou as nossas culpas. Nos alegramos, Senhor, porque o Senhor tem nos transformado dia a dia, Senhor. Temos a oportunidade de sermos mais semelhantes a Ti na nossa vida, na nossa conduta. E aqueles que assim têm vivido, Senhor, têm podido desfrutar da Tua bênção, do Teu ouvido, dos Teus olhos, do Teu cuidado, Senhor. Nós somos gratos. Senhor, por favor, que o Teu povo saia daqui nessa noite refletindo sobre as suas relações profissionais, familiares, que saiam daqui desejosos de ser homens e mulheres que o Senhor tem, já nos vê lá na frente, com o caráter do Senhor Jesus. Por favor, Deus, venha nos transformar, Senhor. E eu peço, Senhor Deus, nos ajude a andar na dimensão dos Seus padrões, nos ajude a sermos homens e mulheres maduros, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço.